Que a graça e a paz divina alcancem o coração de todos que nos ouvem, trazendo uma semana abençoada e cheia de luz. Amém! E olha, se alguém que nos acompanha agora já passou aquela madrugada inteira encarando o teto do quarto, sabe? Com o coração acelerado. Quem nunca, né? Pois é. Sentindo uma angústia esmagadora e tendo aquela sensação super nítida de que o universo simplesmente virou as costas. Bom, saiba que esse isolamento não é uma invenção da modernidade. Na nossa análise de hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo no diário íntimo de um líder antigo que documentou, passo a passo, a sua própria crise de pânico no meio da noite. E, assim, é fascinante porque a expectativa geral em relação à sabedoria antiga, especialmente em textos sagrados, é a gente encontrar palavras que sejam sempre serenas, né? Textos inabaláveis e repletos daquelas respostas prontas. Sim, aquele tom de voz inabalável. Exato. No entanto, o material que nós temos em mãos hoje é de uma honestidade brutal. É um texto que se recusa, completamente a maquiar o desespero humano. E por isso mesmo se torna um documento incrivelmente atual sobre a anatomia da nossa angústia. Com certeza. E para nos guiar nessa jornada de hoje, nós trouxemos uma pilha de fontes fantásticas. A base principal é a Bíblia de Estudo NA, e a gente cruzou esse texto com as análises extremamente detalhadas e psicológicas do comentário bíblico de Allen P. Ross. Que é uma fonte maravilhosa, diga-se de passagem. Nossa, sim. E o nosso foco absoluto hoje é o Salmo 77, que é um poema atribuído a um homem chamado Asaf. E o Asaf não era uma figura qualquer, sabe? Ele era um músico proeminente, um poeta e um dos principais líderes do coral do rei Davi. Ele era o cara da música. Exatamente. Em termos práticos, a função pública dele era exatamente conduzir outras pessoas na adoração, manter a moral espiritual da galera elevada e ser, de certa forma, o rosto da esperança para a comunidade. O que torna o relato dele ainda mais impressionante, né? Porque, olha, a nossa missão aqui não é fazer uma simples leitura religiosa de um texto milenar. Não, de jeito nenhum. A gente vai extrair a genialidade psicológica e espiritual desse documento. Nós queremos decodificar a estratégia exata que o Asaf usa para conseguir sair de uma espiral sombria de pensamentos catastróficos. Até porque o que ele faz para sair do fundo do poço não é um mero truque de pensamento positivo, né? Exato, não é aquela coisa superficial. É um mapa real de sobrevivência mental que qualquer um pode aplicar hoje. É um roteiro incrivelmente sofisticado. Ele começa na mais profunda escuridão e vai pavimentando o caminho, tijolo por tijolo, até chegar numa fundação sólida de esperança e de clareza cognitiva. Então, vamos começar a destrinchar isso. O texto do Salmo 77 abre com uma descrição totalmente sem filtros da exaustão humana. Os primeiros versículos são o registro de um colapso total. O autor relata, ele diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Ele descreve passar a noite inteira com as mãos erguidas, procurando consolo, sem se cansar fisicamente. Mas a alma dele simplesmente recusa qualquer tipo de conforto. É a imagem de alguém que esgotou mesmo todos os recursos internos, né? Sim, é uma angústia palpável. E o comentário de Ross nos fornece uma lente essencial para a gente entender a verdadeira proporção desse colapso. Ele classifica esse poema especificamente como um, abre aspas, lamento da comunidade. Ah, interessante. Pois é. Embora a linguagem usada seja intensamente pessoal, né, ele usa termos como minha voz, meu espírito, minha angústia, o Asaf está, na verdade, carregando o peso e cantando a dor de um povo inteiro. Ou seja, não é só sobre ele. Exato. As fontes históricas sugerem que a nação de Israel estava atravessando uma crise maciça. Podia ser o exílio, uma guerra devastadora, ou as consequências sombrias de uma quebra de aliança com Deus. Então, a angústia individual dele é meio que um microcosmo de um desespero nacional. Nossa, isso faz muito sentido. E cria uma ponte super direta com a psicologia moderna, sabe? Como assim? É que é muito comum a gente observar crises coletivas gigantescas, tipo recessões econômicas brutais, conflitos globais ou até uma pandemia, se infiltrarem no quarto de dormir das pessoas. Ah, com certeza. E se manifestam na forma de ataques de pânico. Exato. A ansiedade coletiva pesa sobre os ombros do indivíduo até o ponto de ruptura.
E a descrição que ele faz me remete imediatamente àquele comportamento que hoje a gente chama de doom scrolling, sabe? Nossa, o famoso rolar a tela do celular infinitamente. Isso. A pessoa fica ali de madrugada lendo uma notícia terrível atrás da outra, alimentando um estado de alerta tão hiperativo que o corpo simplesmente não desliga. Sim, o cérebro entra em curto. E o versículo 4 ilustra isso com uma precisão assustadora. Ele diz: "Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar." A insônia aparece aí como um sintoma físico direto da dor profunda da alma. A mente dele está tão sobrecarregada, processando a ameaça, o trauma e a incerteza, que o sistema nervoso simplesmente desativa a capacidade de repouso. O corpo entende que dormir é perigoso, né? Exatamente. Dormir seria baixar a guarda num momento de ameaça letal. Só que olha só, tem um detalhe gramatical e teológico nessa frase que para mim é de cair o queixo. Ele não constata apenas a falta de sono. Ele olha para o alto e dispara: "Não me deixas pregar os olhos." Nossa, sim. É uma acusação. Ele acusa diretamente a Deus de ser o agente causador da insônia dele. E se a gente para pensar, ele está fazendo tudo o que se espera de um homem de fé no mundo antigo. Sim, ele está fazendo o dever de casa. Ele está orando fervorosamente, está chorando, está com as mãos estendidas. Por que essa busca por consolo falha de forma tão miserável, a ponto de virar uma acusação tão amarga contra a própria fonte que deveria trazer paz? Essa pergunta toca bem no núcleo da angústia que Ross descreve. A honestidade crua desse momento reflete uma cosmovisão daquela época, onde Deus é visto como absolutamente soberano sobre todas as coisas. Inclusive sobre a dor. Acontece que a dor do Asaf se torna tão monumental que cria uma neblina espessa em volta da mente dele. Quando ele faz tudo certo e o alívio não vem na mesma hora, essa dor insuportável bloqueia a percepção básica da realidade. Ela distorce a imagem de quem Deus realmente é. Exato. É como se o sofrimento sequestrasse a cognição dele e criasse uma narrativa falsa, mas extremamente convincente ali dentro da cabeça dele. E é por isso que, do versículo 7 ao 9, a gente vê a angústia evoluir do físico para perguntas existenciais aterrorizantes. Sim, as perguntas clássicas do desespero. Ele começa a interrogar os céus. Ele fala: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acabou a sua graça? Caducou a sua promessa? Deus esqueceu de ser bondoso ou a ira encerrou suas misericórdias? E tem um detalhe aí, a palavra específica usada para graça, nesses versículos, carrega um peso enorme no original hebraico. Não é só um sentimento bonitinho, sabe? Não é só simpatia. Não. A palavra no original é hesed. Esse termo descreve o amor leal, inabalável. Aquele amor que é garantido por uma aliança, por um contrato inquebrável. Uau! Então é algo muito mais profundo. Muito. Questionar o hesed de Deus não é tipo questionar se um amigo está chateado com você. É questionar a própria espinha dorsal que sustenta o universo e a existência do povo dele. Se o amor leal acabou, não resta absolutamente mais nada no mundo pro Asaf. Exatamente. O chão some. E o comentário do Ross é brilhante porque ele destaca que essa fase do poema prova que questionar as promessas, duvidar do cuidado divino e até sentir raiva do silêncio não são sinais de fraqueza espiritual. Não são. Pelo contrário, uma fé autêntica, humana e madura contém um espaço vasto e natural para a dúvida e para o colapso emocional. Cara, isso tira uma tonelada de culpa das costas de qualquer pessoa que enfrenta uma crise, né? Saber que você pode surtar e isso não significa que você perdeu a fé. Com certeza. Alivia muito. Mas, sabe, a dor é um megafone tão estridente que ensurdece a memória de qualquer coisa boa. E é justo no auge dessa espiral de pânico, quando ele parece prestes a desistir de tudo, que o poema sofre uma fratura profunda. Sim. A grande virada. Há uma mudança de tom abrupta ali no versículo 10. Ele declara qual é a verdadeira aflição dele e, de repente, ele para de olhar para o próprio umbigo. Ele muda a chave, né? Exato. Ele para de investigar a própria dor e adota uma tática agressiva de redirecionamento mental. É a transição de uma reação emocional pura e descontrolada
para uma estratégia cognitiva muito bem deliberada. Ele toma consciência de que os próprios sentimentos tipo às 3 horas da manhã, durante uma crise de insônia, são os piores termômetros possíveis para medir a realidade. Nossa, quem nunca achou que o mundo ia acabar às 3 da manhã, né? E no dia seguinte a gente vê que não era bem assim. Pois é, ele começa a usar verbos de ação mental repetidamente, quase dando ordens para o próprio cérebro. Ele diz, lembro-me, recordarei, medito. Ele força a mente a olhar para os feitos e maravilhas da antiguidade. Sim, ele ancora a mente. Mas espera um pouco, vamos avaliar isso com cuidado. Dizer para uma pessoa que está imersa numa crise depressiva ou num ataque de ansiedade para apenas lembrar das coisas boas é frequentemente a pior forma de positividade tóxica. Ah, com certeza. Soa super invalidante. Soa como, pensa positivo que a dor some. Como que a atitude do Asaf não é apenas um auto-engano. Como ele não está simplesmente colocando óculos de lentes cor-de-rosa para ignorar o desastre ao redor. Essa é a distinção mais vital que a gente precisa fazer ao analisar esse texto. Se olharmos para a mecânica do que está acontecendo, guiados pelo Ross, fica claro que o Asaf não está praticando uma nostalgia sentimental. Certo. Ele não está revirando álbuns de fotos mentais tentando lembrar das férias felizes da infância ou tentando fabricar um otimismo vazio com frases motivacionais. Não é um vai dar tudo certo genérico. Não. O que separa a estratégia dele dessa positividade ilusória é o objeto da lembrança. O que ele está lembrando, de fato. Exato. O que ele está engajando é uma lembrança teológica e histórica estruturada. Os feitos do passado que ele convoca não são sentimentos subjetivos. São eventos históricos concretos e irrefutáveis onde o poder de intervenção de fato alterou o curso da nação dele. Ele não está fingindo que o problema sumiu, então. De jeito nenhum. Ele está ancorando uma mente que está totalmente à deriva em fatos reais e documentados de libertação. É como se ele estivesse montando um tribunal dentro da própria cabeça, sabe? Um tribunal. Gostei. Como assim? Pensa assim, a ansiedade e o pânico são as testemunhas de acusação. Elas estão ali gritando desesperadamente que o fim chegou, que tudo está perdido. Uhum. E em vez de tentar debater com o desespero emocional usando mais emoção, ele chama a história da humanidade como testemunha de defesa. Ele joga provas materiais na mesa para anular o depoimento do medo. A analogia é perfeita. Trata-se de um exame racional das credenciais de resgate para combater uma conclusão emocional que é irracional. Sim. E isso abre a porta para a gente compreender o uso da palavra meditar no Antigo Oriente Próximo, que é algo fascinante. É diferente do que a gente pensa hoje. Muito diferente. Quando a gente fala em meditação hoje, a gente logo pensa naquelas tradições orientais de esvaziar a mente, né? Encontrar o silêncio. Ficar sem pensar em nada. Isso, a meditação hebraica ancestral opera na direção oposta. O objetivo não é esvaziar a mente, mas preenchê-la de forma muito intensa e focada. Ah, interessante. É ruminar verdades objetivas, é sussurrar essas verdades, repeti-las em voz alta até que o peso desses fatos comece a esmagar ativamente as mentiras criadas pelo estado de pânico. Então ele lota o próprio cérebro com um histórico de vitórias tão gigante que o pânico simplesmente fica sem espaço para respirar. Exatamente isso. E a principal evidência documental que ele convoca para esse tribunal mental é, de longe, o maior épico de resgate do mundo antigo, o Êxodo. A famosa travessia do Mar Vermelho. E a escolha dessa memória específica dita o ritmo de toda a segunda metade do poema. E olha, não é uma escolha aleatória. Porque o mar. Para entender o impacto, a gente precisa lembrar que, naquelas culturas antigas, o mar não era só água salgada. O oceano profundo era o símbolo definitivo do caos absoluto. O desconhecido, né? Sim, o perigo indomável, as forças destrutivas que ameaçavam a ordem da vida. Era visto como grande monstro, o abismo incontrolável. Nossa, o que explica tudo. O mar furioso da história funciona como um espelho perfeito para ele. Simetricamente. Porque o estado mental do Asaf naquele momento é exatamente esse caos tempestuoso. Ele busca o evento do Mar Vermelho porque o caos histórico lá fora reflete o caos interno que não deixa ele dormir. Perfeito. E a forma como ele descreve essa memória, gente, é um espetáculo cinematográfico. É um blockbuster de ação. É muito visual. Muito. Ele relata que as águas viram a Deus e tremeram.
Os abismos se abalaram, as nuvens desabaram em tempestades, trovões ecoaram de forma ensurdecedora, os raios cruzaram o céu escuro como se fossem flechas num campo de batalha, e a terra inteira tremeu. É linguagem de cataclismo cósmico. E todo esse vocabulário de cataclismo serve a um propósito muito claro: demonstrar o caos cósmico primordial sendo forçado a se curvar diante de uma autoridade infinitamente maior. Uau! Ao relembrar que o mar literal foi subjugado e forçado a abrir caminho, o Asaf encontra a evidência sólida de que o caos da angústia presente dele também tem um mestre que pode dominá-lo. Certo. Mas aí nós chegamos num ponto que, para mim, é o maior enigma de toda essa análise. Qual? O versículo 19. Esse mesmo. No meio de toda essa pirotecnia de raios e terremotos, o versículo 19 traz um detalhe que soa com um paradoxo colossal. É de explodir a cabeça? O texto diz assim: O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. Como assim? Parece uma contradição. Parece impossível. Como que uma intervenção capaz de rasgar o oceano e salvar uma nação inteira não deixa um único rastro físico para trás? O que significa agir com um poder tão absoluto e permanecer sem pegadas na areia? Esse detalhe poético encerra, possivelmente, a lição teológica e psicológica mais profunda que as nossas fontes revelam. Sério? Sim. A ausência de pegadas ilustra o mistério inerente à transcendência divina. O milagre ocorreu, a libertação foi histórica e inegável, mas o libertador permaneceu essencialmente invisível aos olhos naturais. Mas por que isso seria necessário? Há uma razão crucial. Se houvesse sinais luminosos constantes, tipo pegadas flamejantes, garantindo cada passo da jornada todos os dias, a fé seria substituída pela mera constatação visual. Ah, entendi. Não precisaria de confiança. Exato. O caminho sem pegadas exige algo mais profundo. Exige o desenvolvimento de uma confiança inabalável no caráter e na promessa de quem guia, e não uma dependência contínua de demonstrações visíveis. E a própria geografia desse milagre é super reveladora. O texto enfatiza que o caminho foi pelo mar. Não foi uma ponte segura construída por cima da água. Não teve atalho. Não teve desvio confortável por terra seca. O resgate aconteceu exigindo que o povo caminhasse diretamente através do centro do lugar mais aterrorizante possível. O que redefine totalmente a expectativa de qualquer pessoa em sofrimento, né? A libertação narrada ocorre através da tempestade da vida, não fugindo magicamente dela. A esperança não está na garantia de que o mar do sofrimento vai sumir na hora. Não. Está na convicção de que existe um caminho sólido sendo sustentado no meio daquele caos, mesmo que as pegadas do arquiteto não possam ser vistas. E logo depois de descrever esse cenário épico que beira o apocalíptico, o poema encerra o versículo 20 com uma quebra de expectativa brutal. Parece quase um anticlímax. A mudança é drástica. Ele vem da imagem do Senhor comandando terremotos para a seguinte conclusão: Tu conduziste o teu povo como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. De repente, o poder cósmico cede lugar para a imagem pacífica de um pastor, usando 2 homens comuns para guiar ovelhas. Mas é exatamente nesse anticlímax intencional que reside o maior conforto do texto. Essa mudança explica o como da atuação no mundo real e cotidiano. Como assim? O mesmo poder capaz de rasgar oceanos escolhe, na grande maioria do tempo, operar por meio de processos incrivelmente terrenos, lentos e aparentemente ordinários. Gente como a gente. Sim, Moisés e Arão eram líderes humanos repletos de falhas e hesitações. E um rebanho se move de forma muito vagarosa, demanda paciência. A conclusão do Asaf é que o propósito final de redenção nunca vai ser frustrado, por mais que os métodos no dia a dia pareçam excessivamente humanos, dolorosamente lentos ou até invisíveis. Que engenharia de reestruturação mental maravilhosa, né? O Salmo começa com alguém destruído pela insônia e a gente chega ao final com a mente focada na imagem serena de um rebanho sendo guiado em segurança. E vale destacar um ponto vital para a gente ir encerrando a crise histórica externa, que foi o gatilho para a insônia inicial.
muito provavelmente não estava resolvida quando ele terminou o poema. O problema lá fora não sumiu num passe de mágica. A nação continuava sob ameaça. Mas a lente interna através da qual ele processava a realidade foi completamente limpa. A espiral de ansiedade foi interrompida. E substituída por uma clareza baseada na história. Olha, para amarrar tudo isso para todos que nos ouvem, a gente precisa olhar para a aplicação prática. Todos nós teremos nossas próprias noites de angústia. Sem dúvida. E a grande lição que aprendemos hoje é que o antídoto contra essa sensação de abandono não é exigir respostas imediatas e visíveis para o problema de hoje. Quando o presente não faz sentido, a única forma de sair da espiral destrutiva é redirecionar o foco. É parar de interrogar as sombras atuais e começar a interrogar os fatos do passado. É desarmar a mentira que o pânico tenta contar às 3 da manhã. E com toda essa riqueza que exploramos hoje, que reflexão provocativa final a gente pode deixar para quem acompanhou essa jornada? Eu convidaria todos a pensarem na natureza misteriosa das maiores operações de resgate da história. Elas frequentemente não ocorrem em ambientes controlados, mas no caos absoluto. A reflexão que fica é observando as áreas mais turbulentas da vida hoje ou do mundo ao nosso redor. Onde será que um caminho pelo mar já está sendo pacientemente aberto neste exato instante, de forma invisível, exigindo de nós apenas confiança e passo firme, em vez de uma comprovação visual imediata? Uau! Uma perspectiva que altera completamente a forma como lidamos com a espera e com o silêncio. Fica o lembrete de que a falta de evidências brilhantes não significa ausência de cuidado profundo nos bastidores da realidade. Com certeza. E assim, chegamos ao final da nossa análise de hoje. Esperamos de verdade que essa exploração tenha proporcionado um alento real e prático para a caminhada de todos que nos acompanham. Foi incrível. Nos encontraremos em breve para mais uma exploração. Que Deus abençoe todos os ouvintes.